Vamos lá. O Estado de Israel é criado e os caras que estavam lá, os árabes, os palestinos que estavam lá, não gostaram, obviamente, da ideia, né? Eles já não gostaram da ideia no momento em que começa a chegar imigração judaica para a região, mas num primeiro momento havia uma possibilidade de convivência entre as duas populações. A imigração judaica tinha, em parte, por objetivo cultivar a terra, que é uma coisa que os judeus, durante milênios, foram proibidos de fazer na Europa. Eles eram proibidos de possuir terras. Os judeus constroem uma cidade nova. Tel Aviv é uma cidade que tem 100 anos. A cidade importante daquela região da costa era Yafo, que é uma cidade milenar, e os judeus optam por criar uma cidade completamente nova, portanto, sem nenhum conflito com a população que vivia na região. Viviam em paz, judeus e árabes. Em parte viviam em paz, mas as lideranças árabes que queriam uma autonomia em relação aos turcos otomanos e aos ingleses, veem que a sociedade judaica está criando uma estrutura e começam a se opor, inclusive, com massacres já naquela época. Em 1921, nós temos um massacre árabe contra os judeus. Em 1929, na cidade sagrada de Hebron, onde está o túmulo dos patriarcas, os árabes mataram todos os judeus que não conseguiram fugir, e de 1929 até praticamente 1967 não viveu nenhum judeu naquela cidade, onde durante milênios os judeus viveram ao lado do túmulo dos patriarcas. Entendi. Bom, a criação do Estado de Israel acaba se acelerando também com o final da Segunda Guerra, não é? Sem dúvida. Desde a década de 1930, os ingleses que administravam a região já entenderam que essas duas populações não conseguiriam conviver em paz. Então, em 1937, o governo inglês manda uma comissão de investigação para a região da Palestina e propõe a divisão do território para a criação de 2 estados, um estado judeu e um estado árabe. A liderança judaica, ainda que esperasse a criação de um estado muito mais amplo, reconhece que aquilo é importante e aceita a decisão dos ingleses, ou a proposta dos ingleses, especialmente porque já há o reconhecimento de que o antissemitismo está se intensificando na Europa. Isso já é 4 anos depois da ascensão do nazismo na Alemanha, da perseguição dos judeus na Alemanha e outros países europeus. Então, em 1937 já há uma proposta como essa. A Segunda Guerra Mundial, que começa em 1939, interrompe esse processo, inclusive porque os árabes rejeitam redundantemente essa ideia. E depois vem o Holocausto, que praticamente extermina a população judaica da Europa. E em 1947, as Nações Unidas já foram criadas e há uma nova negociação, uma nova reunião para decidir o que vai acontecer na Palestina. E isso é muito importante que todo mundo saiba, que Israel não surge num vácuo. Israel surge a partir da decisão legítima da Assembleia Geral das Nações Unidas, que com a maioria absoluta dos seus membros, votou pela divisão do território para a criação de um Estado judeu e de um Estado árabe independente, em 29 de novembro de 1947. De novo, os árabes rejeitam a decisão das Nações Unidas, tanto os árabes que vivem na Palestina, quanto os países árabes do entorno. E quando Israel declara a sua independência em 15 de maio de 1948, todos os países árabes e a população e a liderança árabe na Palestina decidem que vão impedir a criação de um Estado judeu na região. E é importante lembrar, ele se propõe a exterminar a população judaica daquele território 3 anos depois do final do Holocausto. Então não é
uma ideia abstrata, não é alguma coisa que pode dizer, eles estão falando que vão exterminar os judeus, mas eles, na verdade, não têm essa intenção. Quem ouve falar de extermínio de judeus sabe que isso é possível e que os nazistas fizeram isso sem que o mundo tenha movido um dedo para impedir que isso acontecesse. Bom, eu concordo.